A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. É um cenário diferente de clube, até pelo dia a dia e tudo mais. Como que você avalia esse começo do Ancelotti na seleção brasileira? Você esperava alguma coisa a mais? Ou o que você viu, você gostou? Você consegue identificar as principais mudanças que ele fez na estruturação do time, perspectivas para a Copa, enfim, como que você viu? Eu acho que foi uma ótima sacada, assim, foi uma contratação excelente. O Brasil conseguiu um treinador de um nível que não está no futebol de seleções, salvo raríssimas exceções. Um dos grandes treinadores da história do futebol. Então, você ter um cara vencedor como esse, adaptável como esse, é muito interessante, até nesse sentido, que já tem um histórico de trabalhar com vários desses jogadores, que estava na elite até ontem, do elite de clubes, que eu quero dizer. Então, não é um cara que estava em baixa e vai para a seleção brasileira, é um cara que estava no Real Madrid e vai para a seleção brasileira. Então, eu acho que foi uma grande sacada. Agora, eu não acho o Ancelotti também o gênio da invenção da tática que vai fazer, de repente, o Brasil apresentar alguma coisa que jamais foi vista. Eu não espero isso dele. Ele não é esse cara da imposição de um estilo. Não, ele é um cara que ele vai ver o que ele tem nas mãos e vai tentar deixar o maior número possível de jogadores importantes, confortáveis dentro de campo. E aí o que eu sinto falta, principalmente nessa data FIFA, é da gente conseguir ver uma sequência maior com todo mundo, né? Porque nessa data FIFA, por exemplo, já não tinha o Vini. A gente tem que ver quais vão ser alguns dos pilares dele, porque eu acho que há algum tempo já se passou, ainda é início de trabalho, a gente está vendo ele tentar ampliar o leque de observações, mas eu acho que a gente ainda não tem um princípio de uma identidade. Não que isso seja fundamental, porque não tem fórmula, né? A gente viu o Marrocos fazer uma grande Copa com um técnico que assumiu 3 meses antes. Mas também não é por isso que aquele é o jeito certo. Então, é igual todo mundo falar, o Brasil sempre que chega mal, vai melhor que chegue mal que faça péssima eliminatória. A minha esperança é essa. É uma forma de pensar, mas não é possível que isso seja melhor do que fazer 4 anos bons. Tipo assim, teoricamente é melhor você chegar bem preparado. Mas se ganhar essa Copa, irmão, aí acabou a questão. Em 94 foi assim, em 2002, pode ser agora, né? Não, e pode acontecer, porque a Copa é um evento muito específico, que também é uma coisa que eu sou fascinado nessa ideia de, tipo, a gente tira conclusões a partir dos vencedores da Copa, como se eles necessariamente tivessem dominado todo aquele período. E não necessariamente. O futebol também virou, em termos de adaptação, o Ancelotti é um cara que, assim, ele me parece ser muito mais adaptável às peças, né, que ele tem do que ao adversário, né? Sim. Mas a Copa também, por ser um tiro curto, você também precisa ser muito adaptável ao que vem pela frente. E eu acho que essa foi a principal debilidade do Tite, eu acho que ao longo da Copa, em identificar as mudanças que ele poderia fazer depois de... Eu acho que é isso, cara. Ciclos vitoriosos, eles tornam as coisas, a mudança mais difícil. O Dunga passou por isso. Eu acho que ao não levar Neymar e Ganso, por exemplo, para privilegiar caras que foram importantes para ele durante o ciclo, ele perdeu uma oportunidade de fazer uma coisa diferente que poderia surpreender naquele momento. E o Tite, por também ter tido 2 ciclos um ciclo e meio, né? Muito vitoriosos ali. Achei que... Você vê o Scaloni já não, cara. Senso de urgência. Primeiro jogo deu merda. Vamos rebolar aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. E o cara acabou sendo campeão. Então, você vê no Ancelotti a capacidade dele de ser adaptável perante os adversários durante uma Copa. Você vê o Brasil tentar jogar de jeitos diferentes assim ao longo de uma Copa? Eu acho difícil que varie muito. Eu acho difícil que seja uma variação muito radical para o Brasil. Eu acho que o que pode acontecer é você ter um jogador com mais perfil, um lateral mais ofensivo ou mais defensivo, um meio-campista a mais em relação a um 10 mais segundo atacante, né? Sei lá, como o Brasil fez contra a Bolívia, por exemplo, tentar preencher mais um meio. E aí era uma situação muito atípica, né? Jogar na Bolívia na altitude, mas... digo assim, nesse jogo eu vou ter o Paquetá para ser um terceiro meio-campista, ou vou formar um trio de meio-campista, eu citei o Paquetá só como um exemplo, mas ou eu vou ter o Rafinha como esse cara atrás do 9. Eu acho que em pequenas alterações individuais talvez venha um pouco disso, mas eu também acho que não tende a ser aquele time que vai entrar com um desenho diferente cada jogo, não espero isso dele não. E não te incomoda não ter tido mais 3 zagueiros desde 2002? 3 zagueiros de função. Porque o Brasil joga com saída de 3, às vezes o Danilo baixa numa terceira linha. O Brasil vai ter tanto bom zagueiro. E com 3 zagueiros abre tanto uma possibilidade de você corrigir um problema histórico, que são as laterais, que é uma debilidade do Brasil. Os laterais do Brasil hoje não estão no nível mundial.
Você tem o Caio Henrique jogando muito bem lá no Mônaco e tal, o Wanderson ali, mas não são caras de primeiríssimo nível. Eu sei que também o Ancelotti não tem esse histórico, mas de 2002 pra cá, bicho, tem 23 anos e o Brasil nunca mais jogou com 3 zagueiros. Não é estranho? Eu acho que o Brasil teve jogadores que permitiam isso, né? O Brasil com Daniel Alves e Marcelo, por exemplo, teve 2 dos laterais mais dominantes durante uma geração no futebol de clubes, né? Não conseguiu ter isso na seleção, mas poderia ter em dado momento utilizado esse sistema de uma forma com mais frequência. A questão eu vi a França fazer isso, eu vi a Argentina fazer isso, eu vi a Alemanha fazer isso. Jogando ofensivamente com 3 zagueiros, o Brasil não. Eu acho que uma coisa que pesa no Brasil, que talvez pese, né? Porque não é uma coisa que eu tenha perguntado para algum treinador especificamente, mas talvez porque o Brasil nos últimos anos tem sido um país de muitos pontas, né? O Brasil não necessariamente tem muitos meio-campistas. Eu acho que é uma grande lacuna do futebol brasileiro já há bastante tempo. Mas, então, se você tem muitos pontas e não necessariamente eles são pontas com o perfil de virarem alas, se você vai jogar com 3 zagueiros, quem você vai colocar nas alas? Vai ser os pontas ou você vai ter que colocar um terceiro zagueiro e mais um lateral? Porque aí, na verdade, você vai tirar uma posição de alguém da frente. Sim. Então, eu acho que isso em alguns momentos pesou também. Porque para você colocar um terceiro zagueiro e não necessariamente, porque assim, você não vai puxar o Vini para ser ala. O Rafinha, em algum momento, talvez até pudesse. Hoje, menos. Porque cada vez mais um atacador da última linha, né? O Rafinha no Barcelona, um jogador que, mesmo quando é o 10, ele não é um 10 organizador. Ele é o 10 atacador do espaço. E por isso produz tanto. Então, eu acho que passa um pouco por esse perfil também. Você teria que ter pontas que vão fazer muito esse trabalho. Eles vão voltar para fechar uma linha de 5? Porque no Brasil já se bate em treinador quando o ponta volta para acompanhar o lateral. Ele fazer linha de 5, vai queimar o carro. Não aconteceria, acho que nem seria correto. Mas eu acho que pode ter passado isso na cabeça dos treinadores também.